CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, quais são as nossas novidades de hoje, hein? Fernanda, hoje vamos falar de um novo ataque que os usuários de Internet Banking estão sofrendo, né? Ou seja, essa semana um hacker foi preso por ter registrado 80 sites diferentes, que na verdade, qual era o motivo desses registros de 80 sites diferentes, nomes de páginas na internet? Ele registrou de 6 bancos brasileiros páginas que tinham a grafia, ou seja, a parte da escrita, um pouco diferente do original. Então, por exemplo, ele pega lá um banco conhecido, pega uma das letras do site e registra um domínio, ou seja, um nome do lado da página, bem parecido, só trocando uma única letra, que é uma letra que está do lado de uma outra letra que digitaria no site normal. Ou seja, então o usuário, ele está assim, rapidamente vai digitar o nome de um banco ou de uma financeira que ele vai entrar. Ele digita lá pelo navegador, está errado, mas cai num site que tem a cara exatamente igual à cara do banco. E aí, o usuário, inadvertidamente, ou seja, não prestando atenção a isso, que ele digitou errado, já que ele recebeu a página correta, ele acha que está no banco, acha que está na financeira, preenche lá seus dados de conta corrente e senha, e na verdade ele está entregando essas informações para o hacker e não para o normal. Esses sites, 80 sites, já foram retirados do ar, né, já foram removidos, já foram bloqueados, mas ainda assim vale o aviso de tomar cuidado com esse tipo de situação, que pode, obviamente, levar pessoas a terem suas contas invadidas ou suas senhas roubadas por outras pessoas. Então, essa é a ideia. Então, 6 bancos brasileiros foram assim, ameaçados, ou seja, foram atacados com esse tipo de invasão, que é muito comum. Então, a gente vai dar agora algumas dicas de quem está fazendo esse tipo de situação, quem está usando o Internet Banking, para evitar essa situação. Então, a primeira situação é lembrar que todos os bancos que oferecem acesso à internet oferecem aquela página chamada HTTPS. Lá no cantinho em cima, antes do nome do site, quando você acessa a página oficial do banco, aparece lá escrito HTTPS e não HTTP. Então, é uma dica ficar prestando atenção nesse pequeno detalhe lá no alto. Disso. No alto da página, antes do nome do banco, né, por exemplo. Né? Outra coisa é nunca salvar o endereço, né, do banco, por exemplo, que você acessa, nos favoritos do seu navegador. Porque alguns ataques, alguns vírus alteram os favoritos do navegador também. Então, dê preferência a você digitar toda vez lá o nome do banco que você vai acessar. Ou seja, digitar completamente e prestar atenção a isso. Né? E aí, digitar, não esquecendo de verificar exatamente se você digitou corretamente isso. Né? Nunca caia no golpe de você clicar um link do banco, da instituição financeira que você trabalha, que venha num e-mail. Ou seja, você recebeu um e-mail lá de uma promoção, ou um e-mail com um comunicado do banco, e você clica ali naquele link para ir no site do banco. Nunca faça isso. Sempre dê preferência você digitar no navegador o nome do banco onde você está fazendo a sua transação financeira com ele lá. Né? A gente até falou por aqui já no CBN Tecnologia, dê preferência a bancos que oferecem o domínio b.br. Em vez de ser .com.br, o registro.br, que é a entidade que administra a internet no Brasil, criou uma classe de domínios específicos e especiais para bancos, que é o nome do banco, .b.br. Então verifique se o nosso ouvinte verifique se seu banco já tem esse tipo de acesso de domínio, que é o nome do banco, .b.br, que inclusive é um acesso muito mais seguro, né, do que o .com.br. Cuidado com as mensagens de bancos que eu tinha comentado. E uma coisa que é interessante, que eu tenho observado, que muitas pessoas têm feito isso, Fernanda, em vez de digitar o nome do banco, vai no Google, digita o nome do banco no Google, faz uma pesquisa para achar o nome do site e depois clica através do Google para chegar no site do banco. Muita gente faz isso. Pois isso também é uma ameaça. Por quê? Então, porque muita gente faz isso, porque isso é uma ameaça, por quê? Porque os atacantes, sabendo disso, colocam aqueles chamados links patrocinados no Google, mas que levam para um site falso, que não é o site verdadeiro do banco. Então, mais uma vez, a dica é: se vai entrar numa instituição financeira ou num banco através da internet, digite o nome do banco lá no campo de endereço lá do navegador e não use nenhum tipo desses artifícios, porque todos esses podem estar te levando para um site falso. É isso aí.
Né? Eles inventam de tudo, hein, Gilberto? Completamente. Eles tentam, ao máximo possível, abusar da boa-fé das pessoas para poder aplicar os golpes. Né? Bom, e tem pergunta de ouvinte, né? É o Marcelo. Isso. Ele conta, Gilberto, que ele baixou alguns vídeos na internet. Gravou em um DVD. Aí depois ele tentou assistir no aparelho que ele tem em casa. Não funcionou. Por quê? Muito bem, Marcelo. Obrigado pela participação. É muito comum isso, porque as unidades de DVD, os aparelhos de DVD, eles são compatíveis com alguns formatos de vídeo. Não são com todos os formatos de vídeo. Então, dependendo do formato que você gravou no seu DVD, aquele aparelho não consegue reconhecer e não consegue exibir na televisão. Então, a minha recomendação é que você pegue lá o manual. Infelizmente, ele vai ter que recorrer ao manual do aparelho, lá do DVD dele, dá uma olhada, que lá normalmente está escrito, logo no começo, dizendo assim, ó, esse aparelho DVD consegue reproduzir esses formatos, MPEG, AVI, né, e uma série de outros formatos diferentes. Ele verifica lá quais são os formatos que o aparelho dele é compatível, você consegue reproduzir, e ele vai gravar o vídeo, né, converta o vídeo dele que ele baixou da internet, num dos formatos que o DVD consegue exibir. Pronto. Aí simplesmente ele vai conseguir assistir os vídeos dele na televisão sem problema nenhum, né, sobre isso aí. Legal, né? Então, muito bem. Vamos falar agora das novidades também? Exatamente. Novidades essa semana, o tão esperado Galaxy S3, né? Tão esperado aparelho da Samsung, foi finalmente lançado na quinta-feira, ontem, em Londres. Então, finalmente agora está disponível no mundo, né? Na verdade vai ser lançado no mundo, esse aparelho. E ele tem uma série de situações bastante interessantes, viu, Fernando? Inclusive, ele é diretamente concorrente do iPhone, né? Diretamente concorrente. Então, ele tem uma tela imensa, 4.8 polegadas. Uma tela imensa de LCD, né, com uma tela chamada de Super AMOLED, que é uma tecnologia que dizem, né, que é melhor até do que o da tela do iPhone. Então, nessa situação, então, um concorrente bem próximo do iPhone. Bem leve, 133 gramas apenas, 133 gramas, com um processador bem rápido de 4 núcleos, ou seja, 4 processadores funcionando, e 8.6 milímetros de espessura. Então, muito fino. Realmente um aparelho que vai ser objeto de desejo de muita gente por aí, inclusive o meu, né? Por aí. É mesmo? É verdade, né? É verdade. Engraçado, né? O seu sonho de consumo não é um iPhone, né? Não, não é. Não é um Com Apple certeza. da vida. Também não é, também não é. Né? Curioso, Então, né? Muito bom. Bom, uma das características bem interessantes do Samsung, né, do Galaxy S3, é um recurso de reconhecimento de voz, que também o iPhone também tem, né? Você consegue através de comandos de voz dar mensagens, dar comandos para o celular. Então, por exemplo, eu quero bater uma foto, ele já vai e ativa o aplicativo de fotografia. Eu quero responder um e-mail, então já abre lá o aplicativo de e-mail. E assim uma série de outras funções você já consegue fazer. E uma coisa interessante que eles fizeram nesse aparelho, Fernanda, não sei se acontece com você está lendo alguma coisa no aparelho de celular, quando você fica muito tempo com a tela aberta, olhando, ele automaticamente desliga, né? Ou apaga, não é isso? É o tempo da iluminação. É o tempo da iluminação, exatamente. Ah, essa eu acertei, isso, viu? Exatamente. Só que o Galaxy S, eles usaram a câmera frontal do telefone para poder reconhecer que o seu rosto está olhando para o telefone. Enquanto você está olhando para o telefone, a tela não apaga. Então você não precisa ficar de novo ativando a tela lá para poder ela clarear novamente, né, a tela. Então, eles fizeram bem esperto, né? Um recurso bem interessante sobre ele lá, sobre isso. Outro recurso interessante do aparelho é que quando você tira uma foto, imagina, com vários amigos seus, né? Uma foto. Aí você marca o rosto dos seus amigos, ele vai automaticamente no Facebook, reconhece quem são as pessoas, para você marcar as pessoas no Facebook já direto na foto. Então veja que é uma coisa também bastante interessante, bastante inovadora lá. Bom, falando aqui no Brasil, né, o lançamento está previsto no Brasil para junho, pertinho, né? Já rapidamente vai estar aqui no Brasil e o preço infelizmente não está liberado, ainda não foi liberado, mas espera-se alguma coisa em torno de R$2.000, né, pelo aparelho. Não é barato, né? Um aparelho que realmente não é barato para esses recursos todos que ele tem. Então, uma questão interessante. E por último... Eu tenho uma pergunta do Neto Isso. para você, Ok. o nosso ouvinte lá de Vila Velha. Uhum. Voltando à página do banco, Sim. da invasão de hacks, a uso internet banking, né? Uhum. Ele pergunta o seguinte: se eu colocar a página do banco como minha página inicial, dá problema também? Eu recomendo que não faça. Coloque, quando precisar, você vai lá e digita o nome mesmo. HTT. Você pode botar direto, www.nomedobanco.com.br ou .b.br, digitar lá. Porque quando você coloca como favorito, como página inicial, né, o que pode acontecer é que um atacante, um hacker, pode alterar esse endereço. E aí acaba você sendo desviado para um site errado, né, um site que não é o site verdadeiro, né, do banco.
Então, Muito bem. vamos para a Apple, então. Por último, o iPad 2, finalmente o iPad 2 vai ser distribuído, vai ser vendido no Brasil a partir da sexta-feira que vem, dia 11 de maio. Né? A TIM, que é a operadora que tem a exclusividade no Brasil, pelo menos por enquanto, de venda do iPad 2, vai começar a vender oficialmente no Brasil o iPad 2 a partir de sexta-feira, dia 11, na sexta-feira que vem, com um preço aproximado de R$ 1.700. Né? Tá pau a pau, então. Né? Exatamente. Versão 16 GB de memória com Wi-Fi, apenas com Wi-Fi e 3G. Então, quem gosta aí do iPad e quer comprar um iPad, a partir de sexta que vem já está no Brasil disponível o iPad 2. Né? Os outras operadoras ainda não deram previsão de quando é que eles vão liberar as vendas, né, para o iPad 2. O Birajara de Vila Velha, Gilberto, pergunta aqui, olha, como é que ele consegue colocar o DOCSVox, é isso? DOSVox? DOSVox. Isso. No CPU dele. Ele não consegue enxergar nada na tela. O DOSVox é um aparelho uma ferramenta que lê a página para pessoas que têm dificuldade, se for, eu imagino que seja essa a ferramenta. Para pessoas que têm deficiência visual, para navegar na internet, esse aplicativo ele lê a página para a pessoa. Ah, que entendeu? ótimo. Então, para pessoas que têm dificuldade visual. Então, na verdade, tem um site, eu não me lembro de cabeça agora, mas posso trazer no próximo Vamos ensinar ele a baixar. Exatamente. Pra Baixar máquina é dele. um aplicativo gratuito, muito interessante, brasileiro o aplicativo, foi Muito desenvolvido pela legal. UFRJ, que desenvolveu esse aplicativo que você consegue ler para deficientes visuais e navegar na internet. Muito legal. Aí, ô Birajara, aguenta um pouquinho mais, Na até próxima sexta que semana, vem. Prometo que eu trago aqui todas as informações sobre o DOSVox. Vamos falar sobre esse aplicativo sensacional. Muito legal. Gilberto, todos os caminhos Daqui a da pouquinho, nossa conversa. tudo isso que a gente conversou vai estar lá no portal da CBN, cbnvitoria.com.br, também no gilberto.sudré.com.br e também temos o canal de comunicação, o e-mail, cbntecnologia@gmail.com e o Twitter, o @gilbertosudré. Estamos aqui à disposição de todos para poder responder perguntas e trazer as novidades do mundo da tecnologia. Combinado, então. Até a sexta que vem com o DOCSVox. Exatamente. Obrigado, Fernando, obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira.